Agora, e aí, galera da primeira série, que bom, hein? Valeu! Estamos de volta, né? Nesta quinta-feira, 13 de outubro, daqui um mês é o Enem, olha aí. 13 de novembro, a primeira prova. Olha, Enem pertence a todos nós, da primeira série, da segunda, principalmente da terceira, hein? Então, vamos lá, hein? Que bom. Hoje o nosso convidado aqui do Arcadismo é o Basílio da Gama. Muita coisa boa aqui, fechando o século XVIII, né? Que é o período da mineração e muitas ideias que ferveram pela independência, né? Coisa que vai acontecer pouco mais de 20 anos depois, hein? Que coisa! Então vamos lá, galera, olha aqui, hein? O arcadismo é a literatura brasileira da era colonial, né? É o último item da era colonial, o arcadismo. Aqui nós vamos mexer com a poesia épica de Basílio da Gama, que chamou muito a atenção e influenciou, foi referência dentro do romantismo, né? Claro, a poesia épica em língua portuguesa, né, tem aqui as influências de Camões, com os Lusíadas. Claro que nós já passamos por aí, né? É bom lembrar isso com vocês. Cuidado com esse conhecimento da história da literatura em língua portuguesa, porque nós temos aí influência desde a Idade Média, das cantigas, né? Das cantigas de amor, de amigo, né? Da Idade Média. Ainda hoje elas repercutem, né? Vão ecoando na história da literatura brasileira ou em língua portuguesa, que de repente em Portugal acontece. Países da África de língua portuguesa, como Moçambique, Angola, por exemplo, né? Esses assuntos serão estudados na terceira série. Então é preciso que o aluno da primeira série tome cuidado com isso. Não despreze suas anotações da primeira série, né? Em pouco tempo a gente fecha o ano. E aí, em fevereiro, vocês da primeira vão para a segunda série, né? Então, é levar isso com muita seriedade, com muito cuidado. Não perder esses conteúdos. A galera todinha aí que está assistindo, né? De Beneditinos, Baixa Grande, todo mundo que está aí assistindo a aula, hein? Com o nosso intérprete de Libras aqui, o Ismael, né? Todos vamos acumulando conhecimento, tá bom? Os Lusíadas é a maior obra épica de língua portuguesa. Então, o Basílio da Gama, Santa Rita Durão, os do romantismo, ao pensar em produzir uma epopeia, lógico que tem que pensar em Camões, não tem para onde, né? É impossível você se livrar da influência camoniana, né? Não tem como. Como é que você vai produzir um épico? O Basílio da Gama produziu o épico dele, né? Já aparece o índio. Então, é uma obra precursora do indianismo, do romantismo. Ah, professor, mas nós estamos no arcadismo. Sim. Olha como as coisas são interessantes, né? Ele na obra dele, tem o clima épico, indianista, que dentro do romantismo é o grande tema, né, da questão da nacionalidade, da construção da nossa identidade nacional. E aí nós temos questões e resolução de questões, textos para a gente comprovar isso aí. Valeu? Então, vamos lá. Olha aí, né? Lembrando aí que o arcadismo o arcadismo, ele é o clima estético do arcadismo é a burguesia entre o campo e a cidade.
a intelectualidade da época, burguesa, né, de Vila Rica, principalmente, que é o centro, né, que é o atual Ouro Preto. O centro é Minas Gerais, por conta da mineração. Então, é muito fácil você perceber a presença da coroa pela autoridade do rei, através dos decretos, né, do seu todo-poderoso primeiro-ministro, que é o Marquês de Pombal, né, que governou o mundo aí conhecido, né, por quase 30 anos. Né. E aqui nós temos o Cláudio Manuel, que abre essa data do arcadismo no Brasil, que vai até 1836. Aqui nós já estamos há alguns anos já depois da nossa independência. Né? Historicamente é 1822, mas foi um processo longo e doloroso, em confidência. Né? Foi brabo. Né? E o que é a poesia épica? Né? Isso é o detalhe curioso. Né? É que os poemas épicos aqui no Brasil, né, foram importantes por conta das inovações, né, da língua portuguesa. Né? Eles começaram a abandonar aquelas atitudes assim do locus amenus, da poesia europeia, né? Olha aí, já começaram a se descolar daquelas amenidades, né, da poesia europeia, e passaram, então, a trabalhar o índio como herói, coadjuvante. Então, você tem um encontro de duas civilizações aqui, a branca, europeia, e a civilização indígena. Então, começa a despertar um sentimento, que é um sentimento muito caro para nós, esse nativismo, que vai explodir dentro do romantismo. Olha aí, esse é o detalhe. Por isso que é preciso a gente compreender bem essa vertente aí do épico indianista. Valeu aí? Que bom. Olha aí, o Zoro, boa tarde. Estava faltando o meu cumprimento, não é? Vamos lá, primeirão. Não perca esse comentário aqui. Porque o épico indianista do arcadismo, ele já está se descolando e avançando para o romantismo. Porque o índio no romantismo é o grande tema. Está lá no Alencar, Gonçalves Dias. Né? Nós temos essa mistura em nós, não adianta. Está aqui no nosso intérprete de Libras, no professor, um Brasil, né, que se mistura, não tem como não. Né? Então, esse tema da miscigenação racial vai se despertar dentro do romantismo, né? Com a temática do índio. Imagine, já está atrasado, 300 anos, e a realidade se misturando. Mas na arte ainda não. É uma curiosidade. Então, a poesia épica do arcadismo, né, também podemos chamar neoclassicismo, né, em língua portuguesa. Né. Então, a natureza tropical, rica, estupenda, né, ela vai aos poucos substituindo, né, esse locus amenus, esses detalhes assim, daquela natureza de acolhimento, né? E entrando o grande tema do índio, né? O índio como herói, né? Está fazendo história junto com o branco. Nos dois poemas épicos do arcadismo, você vai ver, né, essa mistura, né, essa participação. Que bom, pois vamos lá, hein? Lembrando, o arcadismo, o ismo, né? Você tem aqui 3 palavras com a mesma tendência. Ó. Ismo é tendência.
Literatura dos 700, olha aí, tendência. Literatura com uma nova visão clássica, neoclassicismo. E a tendência da palavra Arcadia, que nos leva lá para a antiga Grécia, retomando aquela vida pastoril, né? Da tranquilidade, da simplicidade, né? Tudo isso. É o idílio, um momento idílico com a natureza. Simples, tranquila, feliz, né? O século XVIII é um século que mudou muito, principalmente o final do século XVIII, com a Revolução Francesa. A partir daí, tudo é França, até os dias de hoje. Respinga tudo isso na gente. Então, essa nova é uma retomada, uma adaptação, né, do contexto cultural greco-romano, passando por onde? Ah, claro, pelo Renascimento. E quem é o grande influenciador em língua portuguesa? Camões. Até no rap ele já entrou. Imagine que coisa curiosa. O rap em Camões, sim, qual é o problema? Criatividade não tem limite, não. Né? Isso é um negócio impressionante. De repente, o rap com Camões. Né? Os DJ, Camões nele. E tome. Então, tudo tem a intertextualidade, que é algo que não tem limites. Criatividade não tem limites. De repente aparece algo assim curioso, né? Foi o que aconteceu aqui nesse período, com as duas epopeias do arcadismo. Uma delas do nosso convidado de hoje, Basílio da Gama. Né? Incrível. Mas vamos que vamos para a gente ver isso. Né? É o neoclassicismo. Olha aí. Uma nova forma de ver, né? De adaptar, retomar a cultura clássica. Olha o ismo aqui, ó. Tendência. Esse ismo é ótimo, porque ele abre a pista para a gente compreender o restante da palavra. Né? Então, você tem o prefixo, tem o sufixo, e tem a raiz da palavra bem no meio, clássico. O que é que se entende por clássico no campo cultural? Heranças da cultura greco-romana, que é muito rica. Não há nenhum adorador de mitologia grega, mas todos os textos religiosos do passado têm uma pontinha da mitologia grega. Né? É algo muito curioso isso. Né? Todas as correntes religiosas, você vai encontrar detalhes que se referem a essas circunstâncias míticas. Né? Muito bom. Festas religiosas, né? As expressões de inferno, a passagem para lá, tudo isso tem as explicações mitológicas, que de uma ou de outra forma vão para os textos religiosos. Né? De uma ou de outra maneira. Lógico que um Apolo não tem mais nenhum admirador, mas é impossível você compreender certas nuances da arte sem essa concepção de Apolo. Vem daí, como Nietzsche chamou, apolíneo, né? Arte apolínea, arte dionisíaca, olha aí. Então você tem o aspecto estético perfeito de um lado e o devaneio do outro, que é Dioniso. Né? Então tudo isso a gente vai, aos poucos, se ajustando, retomando, adaptando essas concepções, esses conceitos. Né? De Camões, é impossível você não prestar atenção nele. Né?
Imagine agora em 2024, 25, ou 24 ou 25, nós vamos lembrar os 500 anos de nascimento do Camões. Tudo isso é curioso. Tá bom? Pois vamos lá. O século XVIII é uma arte ligada ao iluminismo, né? Onde entra um contexto muito rico de profundas transformações na Europa. Transformações, principalmente no campo político, que vão cair as monarquias absolutistas. Vai cair a aristocracia. Cai um, cai o outro. E assume o poder a burguesia. Daqui, ó. Aí, né? Explode a Revolução Industrial na Inglaterra. E aí vem o ponto alto das mudanças na Europa. Exatamente isso aí. A Revolução Francesa de 1789, que lançou em nossas vidas utopia da fraternidade. Sem utopia fica difícil, você tem que correr atrás da utopia. A fraternidade entre os seres humanos é difícil, né? É uma utopia, mas a gente corre atrás. Né? Igualdade, você está brincando, é uma utopia, mas individualmente isso vai acontecendo. Né? Os ideais de liberdade, esse é o mais difícil. Essa utopia todo mundo quer. Né? Ninguém entende o que é, mas todo mundo quer. O adolescente não sabe o que é, diz, eu quero minha liberdade, mamãe, papai. Se o pai pergunta, o que é? Ela não sabe, a pessoa não sabe o que é. Não sabe nem dar um conceito. Porque as utopias não tem como você dar um conceito. É uma coisa muito curiosa. Você pode dar exemplo. O que é o amor? Na essência da palavra. A pessoa não sei. Mas é Jesus Cristo. Bom, aí está certo. Né? É bonito. Então a bandeira francesa lançou para o mundo as utopias que queremos. Né? Quem sabe? Né? Daqui a milhões de anos, milhares, né? Milhões, quem sabe, né? Os habitantes da Terra cheguem a esse nível, né, de consciência. Nosso Senhor deixou esse campo aberto para nós. Né? Ele sim, plena liberdade, igualdade e fraternidade. Mas é um arcanjo, é um espírito super. Né? E nós estamos aqui tateando no escuro ainda. Né? Beleza, né? Pois está aí. Eu estou com ele. Né? Estamos com ele. Né? Características, temas, estilos. É o arcadismo. Não é uma grande literatura, mas chama a atenção. Por usar duas coisas que são muito caras aos humanos. Use a razão, use a ciência, que vai iluminar essa trajetória do humano. Né? Não dá. Até no namoro, se você não usar a razão, você vai fazer besteira. Use a ciência para ajudar a explicar o humano. Né? Que a ciência tem nos ajudado. Nossa! Se assim não fosse, eu não usava óculos. Nem estávamos transmitindo as aulas, né? Via satélite. Olha a ciência. Né? Foram os postulados mais belos, né? Até a fé precisa da razão, que é para você não ficar tonto. Né? Senão, não vai entender as coisas. Né? Viva com simplicidade. Vamos viver com simplicidade. Fica melhor. Você vai ter longa vida. Mas, se buscar coisas complicadas para a vida, o bicho pega. Clareza, equilíbrio, né? Foi uma reação contra o Barroco, tudo isso. Barroco era complicado, polêmico, contraditório. Né?
Vamos imitar os clássicos, né? E a natureza. Oh, aí fica melhor, não é? Para você ser um grande poeta, você precisa ler os clássicos. Para você escrever um bom texto, é preciso imitar quem sabe. E vamos pensar nas coisas boas do campo, né? Pastoralismo, bucolismo, o amor simples, galante. E aí vem as academias, né? Fundar academias na época para poder se filiar a ela, né? E usar até nome de pastor. Pode, que beleza, não é? Muitos grandes autores usaram nome de pastor. Tomás Antônio Gonzaga, olha aí, o Dirceu, né? O Cláudio Manuel da Costa, o Glauceste, o Basílio da Gama, que é o nosso convidado de hoje, o Termindo, Cipílio, olha, tudo isso está lá nas Arcádias, né? Está lá no monte, né, da antiga Grécia, habitado pelos deuses, né? Que ótimo! Influências do poeta latino. Eu tenho o livro dele, Horácio, olha aí, rapaz, a literatura é demais, né? Viveu entre 65 e 8 antes de Cristo, né? Viveu bem, né? Horácios Flacos, né, o nome dele, maravilhoso, nos deixou essa literatura de buscar as coisas boas da natureza, né? Os momentos aprazíveis com a natureza. Aquela coisa de final de semana com a natureza, né? Valorizar as coisas simples, né, da vida. Usar razão e bom senso. Pronto. Se possível, caia fora das grandes cidades no final de semana. Quando se aposentar, lá para um sítio. Olha aí, Fugere Urban, ó. Cair fora da cidade. Porque o conceito de cidade é muito complicado, né? E trânsito, sujeira, barulho de todo jeito. Mas o melhor do Horácio está aqui. Carpe diem, né? E aqui é uma beleza. É preciso a gente ter um pouco de sabedoria para saber aproveitar o seu dia, o seu tempo. E convidar a pessoa que você gosta, né, para aproveitar isso, né, o quanto antes. Porque a vida é breve, o amor mais breve ainda. E o futuro? Ai, completamente incerto. E aí, né, complica. Assista ao filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, que toca bem nesse assunto aqui do Carpe diem. E o resto, na literatura Arcade, escrever, ó, separando o defeituoso do bom, o joio do trigo, joga fora os excessos, faça simples e vamos viver a vida. Olha, primeira série, isso vale a pena, hein? Vale a pena seguir esses detalhes que o professor está lhes mostrando, não é? E que a nossa intérprete de Libras levando para muitos que estão aí do outro lado, né? Vale para o humano, né? Nosso Senhor viveu simples, tranquilo, né? E isso, olha aí, São João do Arraial, que beleza! Muito grato aí a vocês, né? É um prazer muito grande. Quando o filme foi lançado aqui em Teresina, eu levei minhas turmas para o cinema. Fizemos trabalhos, né? Afinal de contas, é a juventude que precisa encontrar o seu caminho, né? Dá uma olhadinha aí nessas características.
De volta, galera. Tá aí o título do filme para vocês aí. Alguém botou aí, São João do Arraial. Valeu! Sociedade dos Poetas Mortos. E eu sou até parecido com o ator do filme. Pode um negócio desse, rapaz? Eu acho que eu ia fazer aquele filme. Bom, muito bom. Opa, chegou um cara aqui que era um homem, era poderoso. O cara mudou todo. O Sebastião, o nome dele. Pode, rapaz, esse Sebastião não é fácil. O cara foi tão poderoso, mudou tanta coisa em nossas vidas, que lá na Avenida da Liberdade, em Lisboa, eu passei lá várias vezes. Está lá um monumento para ele, é um arco do triunfo para ele, o Marquês de Pombal. Ele fez a primeira reforma do ensino, que se tem notícia. Olha aí, reforma do ensino. Tornou o ensino laico e no campo do iluminismo, razão e ciência. Beleza, melhorou muito. Para isso ele expulsou os jesuítas, por isso que o cara jogou duro. Expulsou os jesuítas, cai fora, estão atrapalhando. E aí assinou o Tratado de Madrid. Oh, isso aqui nos interessa, hein? Bem de pertinho, esse tratado aqui, ó. Porque é o motivo, é a essência da obra do Basílio da Gama, o nosso poema épico que vai já aparecer aqui. Uruguai. Né? Uruguai. Uruguai é uma corruptela da palavra Uruguai, que nós deixamos escapar por um triz. Era nosso. Mas fazer o quê? Ninguém podia pegar o continente todo, né? Já somos um gigante, né? Minha intérprete, nós somos um gigante. Né? Somos tão grandes, 215 milhões de pessoas, que a galera que precisa destes sinais aí de libras é um volume bem, né? Bem significativo. Na sala de aula, no Brasil inteiro, né? Precisamos dessa linguagem, né? Tratado de Madrid. Madrid, o que é Madrid? Olha aí. Espanha. Então foi assinado um tratado para poder ajeitar as fronteiras entre os dois impérios. E é exatamente esse tratado que nos interessa dentro da obra do Basílio da Gama. Lembre-se que o artista, ele é um termômetro. Ele passa a esponja e vai limpando, revelando tudo. A literatura, ela revela mais do que o fato, a história, porque mexe com o imaginário. Bom, e foi ele que, olha o que foi que aconteceu. Ele disse, como é? Não é mais Salvador, a capital, não. De jeito nenhum. Agora é o Rio de Janeiro. Está aí. Agora é o Flamengo, é o Rio de Janeiro, olha aí como a coisa pegou, viu? Ele mudou a capital. Assinou um decreto e tirou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Está aí. E ele enfrentou uma coisa terrível. Em 1755, aconteceu um terremoto em Lisboa que destruiu quase a cidade toda. Estimaram mais ou menos 50 mil vítimas, não deu para contar, todo mundo, lógico. Né? Ninguém sabe até hoje quantas mil pessoas morreram nesse tsunami, nesse terremoto misturado. Pode ter sido até 100 mil vítimas, ninguém tem ideia. Pois ele reconstruiu a cidade e deu a ela a graça. Lisboa é uma cidade lindíssima, uma das cidades mais belas do planeta. O Marquês de Pombal. Esse cara fez tudo, né? E aí, como o clima, né, já tinha passado, ele faleceu em 77, e aqui em 1776, um ano antes dele falecer, ele já não era mais o todo-poderoso primeiro-ministro de Dom José I. Depois de Dom José I, foi Dona Maria.
Pouco tempo que ela estava no poder, ela ficou louca. Dona Maria I, a louca. Foi ela que mandou arrebentar os inconfidentes. Olha aí. Aí ela fica louca, sai do poder, e Dom João VI assume como príncipe regente. Ele não é o rei, porque a rainha está viva. E aí vem para o Brasil a corte todinha, em 1808. Aí é que a coisa pega bem. Mas antes o clima de independência tomou conta dos intelectuais, né? É isso que a gente vai mostrar. E o que foi que aconteceu? Que eles começaram a escrever textos épicos no arcadismo. Exatamente por isso, né? É inútil. Essa inutilha aí é porque os cabos escreviam, no barroco escreveram muita bobagem, muito excesso, né? No arcadismo é razão, é mais simples. Joga o que é inútil fora. Valeu! Muito bem, Zoro. Tradição épica. Aqui. É influência clássica, é Camões. Camões vai influenciar todo mundo até hoje. Tanto na lírica quanto na épica. Incrível. Começou logo pelo Cláudio Manuel. Cláudio Manuel se embriagou de Camões de tal maneira que escreveu um poema épico chamado Vila Rica. Que é a atual Ouro Preto. Está aqui, Ouro Preto. Aí, meu amigo, muita gente entrou nessa aí. O Basílio da Gama escreveu O Uruguai. Santa Rita Durão, Caramuru. Olha que coisa. Esse clima épico que embriagou todo mundo, né? Aí no final do século XVIII. Né? Que bom. Influência? Camões. Todo mundo tem que ler a obra de Camões. É um épico? É. E qual é o maior épico da língua portuguesa? Camões. É o livro mais lido em língua portuguesa. Os Lusíadas. Os Lusíadas e a Bíblia. Pronto. E aqui no Brasil? Bom, aí vamos aqui no nosso espaço, né? Aí nós temos, se for individualizar, o texto mais lido no planeta é o Salmo 23. Pronto. Né? Um poema, um salmo é um poema. Coisa curiosa, né? E o outro texto, professor? É o texto do Camões. Aquele famoso amor é um fogo que arde sem se ver. Olha aí. E aqui no Brasil? Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. É o texto mais conhecido. Não dá para contabilizar, mas outro muito conhecido. Meus 8 anos, né? Do Casimiro de Abreu. Bonito. Todo mundo quer lembrar os seus 8 anos, é muito natural, né? Infância que a gente perde. Infância perdida. Né? É um vazio na vida da gente. A gente carrega esse vazio sempre. Quando eu tinha 8 para 10 anos, olha aí. Tudo era diferente. Que o mundo dos adultos é um mundo dos loucos, né? Olha aí, galera, vou recomendar um outro filme para vocês. Eita, filme bom danado. Jeremy Irons é o nome do ator, hein? Mas tem outros atores nesta história. Olha os índios aí. 2 civilizações quando se encontram. Quem vai perder? É quem tem menos armas. Os índios. A Missão, esse filme é de 1986, é recente. A galera Teen, que é a primeira série, acha que é longe, né, 1986, que nada. Filme
1930, aí sim, porque ainda é preto e branco e tal, se acha muito distante. Mas está aí, A Missão. É um filme lindíssimo. É o choque de civilizações, em que a religião, em determinados momentos, tenta, né, manter o seu status quo, ou seja, dominar o índio, né, o espaço. O filme é bom, hein? São temas da história, da nossa história colonial, né? E aí, outro filme que eu recomendo, Caramuru, A Invenção do Brasil, de 2001. Ele é mais hilário, mais cheio de humor, mas traz a intenção de utilização de temas da nossa história, da história colonial, né? A natureza tropical, o índio, esse sentimento nativista, que prenuncia o nacionalismo, né, do romantismo. Século XIX, olha aí. E no século XX, porque o tema do índio é sempre muito atualizado. É bom lembrar vocês que 2 ou 3 moças, senhoras índias foram eleitas para a Câmara Federal agora, hein? Índio, está vendo? Ou seja, admira, mas depois de 500 anos, agora que nós temos 3 autoridades, né, no legislativo brasileiro, né? Você puxa a vida, né? Que coisa. É isso. Assista ao filme. Ele é bom. É muito interessante. Belíssimo até, né? Bom demais. Aê, olha o Basílio chegando aqui. Basílio da Gama. Esse Gama aí lembra muita gente, né? Que vem desde o grande Vasco da Gama, outro Gama conhecido que é o Basílio, outro Gama muito conhecido da raça negra, Luiz Gama, advogado que foi escravo, o pai vendeu, olha, uma loucura. E vem o filme também, Luiz Gama, hein? Nosso intérprete de Libras aí está atento. O Luiz Gama, foi feito um filme para ele, porque ele era um ativista, né? Convida a galera aí, o primeirão aí. Primeirão, o que é que vocês estão vendo aqui? Ruínas, né? Sim. Quem anda pelo Rio Grande do Sul conhece essas ruínas. São 7. Que coisa, não é? Isso é coisa dos jesuítas, que é um ramo da Igreja Católica bilionário, os jesuítas. Lá em Israel, tem os lugares santos onde os jesuítas compraram esses lugares. É para ninguém mexer. E aqui não existia a máquina de tirar fotografia, galera. Mas tem esse bico de pena muito bem feito aqui do Basílio, né? Basílio da Gama. Ele era um cara intelectualizado, interessante. Vocês vão se surpreender. Ele era um noviço, era da igreja. Só que quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, ele foi também, porque ele era um noviço, foi parar na Itália. Aí ele largou a batina, saiu do noviciado, né? Era muito esperto, né? E um belo dia ele aparece em Lisboa. Olha, o que esse cara faz aqui? Ele foi expulso. Mas ele chegou no mês, olha como o sujeito é oportunista, ele chegou no mês em que a filha do Marquês de Pombal ia se casar. Sabe o que ele fez, galera? Escreveu um poema lindíssimo para ela. As Núpcias, né, de Dona Maria Amélia de Carvalho e Melo. Aí ele caiu nas graças do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal baixou uma portaria e ele ficou como secretário do Marquês. Olha que coisa, não é? Pronto.
Aí ele, para poder confirmar mais ainda, escreveu O Uruguai, 1769. É exatamente aqui, né, onde vão acontecer alinhamento de fronteiras. Porque as ruínas dos 7 povos das missões, Rio Grande do Sul, e era de controle dos espanhóis. Rio Grande do Sul, sob o controle dos espanhóis, que negócio é esse? Não dá. Aí, de repente, e aquela colônia que está lá no Uruguai, já indo para o mar, colônia do Santíssimo Sacramento. Ai, 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 ai. E agora? Vamos assinar um tratado. Quem está do lado de Portugal vai para o lado da Espanha. Os portugueses que estiverem lá do lado da Espanha vêm para Portugal. Deu briga, deu confusão. Bom, o Basílio nasceu em 1741, foi a óbito em 1795, hein? Já fechando o século. Bem depois da Revolução Francesa, não é? Olha o clima, não é? É a primeira epopeia brasileira de cunho indianista, o Uruguai. Vamos saber por quê? Tá aqui. Olha o mapa do Rio Grande do Sul aqui, galera. Olha aí o mapa. Bem aqui o Uruguai, ó. Ó, aqui o Uruguai. Tá bom. Isso aqui tudo era dominado pelos espanhóis, jesuítas espanhóis. E bem aqui tinha uma colônia do Santíssimo Sacramento dos portugueses. Mas, moço, que história é essa? O tratado é o seguinte: quem está aqui, vem para cá. Quem está deste lado, vai para lá. Deu confusão. Porque quem estava ali não queria, porque já dominava tudo, né? Quem estava aqui não queria ir para lá, porque já tinha tudo dominado. Era uma república guarani. Os jesuítas já traficavam ouro, diamante, escravizavam os índios. E quando assinaram o tratado, aí teve que fazer a mudança. E o bicho pegou. Combates. Aí complicou. Ou seja, bem aqui tinha uma colônia de jesuítas portugueses. E aqui 7 colônias de jesuítas espanhóis. Que coisa mais sem fundamento. Tem que ajustar isso. Foi assinado o tratado. Vamos conhecer? Aê! O poema é dividido em 5 cantos. Né? Bonito. É o modelo de Camões. Né? Os versos, as estrofes. O tratado foi assinado em 1750. Dom João V de Portugal e Dom Fernando da Espanha. E os dois juntos se juntaram e mandaram uma tropa de portugueses e espanhóis, né, para poder fazer cumprir o tratado. Os portugueses ficaram com os 7 povos das missões e os espanhóis com a colônia do Sacramento. E quem é o Basílio? O Basílio, o nome dele, Árcade Termindo Cipílio. Ele aproveitou esse tratado e escreveu O Uruguai, para ficar ideologicamente no clima do Marquês de Pombal. Então é um panfleto, anti-jesuítico. Então, caiu nas graças do Marquês. Né? Mas o que há de bom nessa epopeia? É o índio. Pela primeira vez na literatura, né, nós temos o índio como coadjuvante. Né? E vendo o filme A Missão, você vai entender os índios também como das missões jesuíticas. Né? O filme é bonito.
É um filme, A Missão. Quando tiver a oportunidade, assista ao filme. Filme recomendado, você não perde tempo, ele é bom. Ninguém vai recomendar um filme ruim, lógico, né? É muito bom o filme. Desde que você tenha interesse em entender o que aconteceu, o choque dessas civilizações, né? Muito legal. Pois vamos lá. Vamos ver os episódios, né? O argumento é esse aqui, da epopeia. Quem é o herói do poema? Bom, é o português, né? Gomes Freire de Andrade. Ele que comanda as tropas para poder cumprir o tratado. Porque os jesuítas não iam cumprir o tratado. E eles então contrataram mercenários, botaram os índios para brigar também. Morreram muitos índios, né? Coisa absurda. Está aí. Não percam. Os padres portugueses deveriam abandonar as missões no território espanhol, que é do Santíssimo Sacramento. E os espanhóis deveriam abandonar as colônias em território português. Ah, mas não vamos, porque nós estamos aqui nós temos aqui milhares de índios e vamos contratar mercenários, ninguém vai aceitar o acordo. Vai sim. Deu briga, né? Deu combates. Né? Combates. Né? Índios e padres espanhóis. Deu uma briga grande. Mas aí vê o lado ideológico, né? Os padres são os vilões desta história épica. Porque os padres já estavam amaziados com as Índias. Olha aí a situação. Olha a que ponto não chegou, hein? Porque eles já tinham feito a cabeça de todo mundo, né? Catequizados, né? E aí se rebelaram. Lá e vai o Gomes Freire de Andrade conduzir a tropa e arrebentar tudo. Né? Vamos conhecer? Tá aí, guerras guaraníticas. Né? Eram os índios guaranis. Muito bom. Aqui a região missionária tinha 30 mil pessoas, era uma cidade. Né? E boa. Né? Mas não ficou pedra sobre pedra, só as ruínas. Porque os índios, né? E aí vem os chefes, vem as tragédias amorosas, que é isso que a gente vai mostrar agora. Já era uma coisa antiga isso aí. Os jesuítas já estavam milionários, traficavam ouro, diamante, mil coisas. Né? E a parte de sexo, bom, essa parte nem se fala porque estavam amaziados, né? Eu vou mostrar aqui a parte mais bela dessa epopeia. É a morte de uma mulher, de uma índia, por amor. Olha o clima romântico aí. É Lindóia. Durante muito tempo, muitos pais colocaram o nome das filhas Lindóia por conta da obra. Lindóia tem um irmão, que é um guerreiro, Caitutu. Então, os dois nomes aqui. Lá e vai confusão. Né? A Índia Lindóia tem o seu marido, que é o índio Cacambo. Né? Mas acontece que ela era muito bonita e tinha um jesuíta, um padre, que era o comandante da missão, que estava de olho nela. Complicou. De olho, nela. Aí complicou. Complicou, porque ela não ia aceitar, já tinha o marido dela, né? Não deu outra. Ela ia cair nas garras desse padre. Ela preferiu a morte. Ela preferiu ela foi para uma gruta lá e o diacho de uma serpente terrível, né? Ele exagera essa serpente, o autor, né? E aí pega a Lindóia, né? E o irmão chega na hora. E atira uma flecha. Tchum! Né?
Ele vacilou 3 vezes. Olha aí, a cabala vacilou, quis 3 vezes, vacilou 3 vezes. Apontou a flecha, o arco, porque a cobra estava matando a lindóia, né? E matou. Só que o Caitutu matou a cobra. Tragédia. Ela morre por amor. É um momento romântico da obra, né? Vamos ver o restinho? Aí o Caitutu pega a irmã, né, infeliz lindóia, né, leva nos braços, aquele negócio todo, o veneno já tinha acabado com ela, né? Uma coisa horrível, né? E essa história ganhou, né, espaço, se transformou em mito. O rapaz, o irmão, levando a moça, tudo mais, né? Aqui. Um quadro de um pintor muito famoso, né? Olha aí o quadro! José Maria Medeiros, né? Morte de Lindóia. Olha onde está a cobra, que não é aquela coisa anaconda gigante do cinema, não. Mas é uma cobra razoável, né? E olha a Lindóia linda, né? Toda erótica, sensual, aquelas pernas lindonas, né? Tá aí. Olha o rabo da cobra, não vem bem aqui, olha. Olha o tamanho da coisa, um absurdo. Pegou a pobre da lindóia e matou a lindóia. Veneno. Tanto era bela no seu rosto a morte. É um dos textos mais bonitos, esses 3 últimos versos. Esses 4 aqui, pronto. Ainda conserva o pálido semblante. Ela era mulher de Cacambo, tá bem aqui o Cacambo. Ó. Só que tinha um padre doidinho por ela, né? Doidão, olha. Mas ela preferiu a morte a se entregar para ele, né? Ainda conserva o pálido semblante, eu não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Bonito, hein? O cara deu um show aqui, hein? Bom, estamos quase fechando o nosso encontro. O fragmento traz, né, o Basílio da Gama descrevendo esse momento muito interessante, muito bonito, né? Em que nesse dilema do pobre do Caitutu, né, o irmão, né, que fica naquela situação, vê a irmã prostrada, cuidado com essa palavra, hein? O verbo é prostrar, né? Uma serpente sobre o corpo dela, né? Não é aquela anaconda, mas é uma serpente. E o que é que vai acontecer? O rapaz fica com medo da flecha matar a irmã, né? Cometeu uma loucura. E ele teme ferir a irmã. E fica naquela indecisão. E tem que atirar para salvar da serpente. Então a letra A responde muito bem esse detalhe. Caitutu. Pode ser até Caititu atualmente, mas o nome é Caitutu. Primeirão, a história é bonita, hein? Tem coisa boa aqui. Nessa epopeia de Basílio da Gama. O centro da epopeia é o Tratado de Madrid. Mas tem ela é uma obra precursora do indianismo no romantismo. E o outro momento romântico é a morte por amor, de Lindóia, né? A última questão e uma alusão aí para a gente ir, né? Com que recursos estilísticos? Olha, o autor representa a comoção e hesitação de Caitutu. Ele fica apavorado, né? Ele fica, eu vou atirar, não vou, não vou. Aí fica muito claro aqui, é quando ele usa quis 3 vezes, né? Vacilou 3 vezes, é a resposta. Galera do primeirão, olha,
Que bom este encontro nosso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.